Olá pessoal, professor Edemilson aqui novamente. Vamos então prosseguir aqui com nossa série de vídeos sobre o uso do pfSense, como solução de Fire. É uma solução muito utilizada no mercado. É evidente que não é só Fire, ele tem outras funções também, mas ele é muito utilizado com essa função principal. No vídeo anterior, ele foi um vídeo mais longo, onde quase 1 hora de vídeo, mas eu vi como necessário para a gente ter toda a parte de instalação e configuração sem fragmentar, sem deixar em muitas partes, né? Então, a partir desse vídeo, nós vamos ter esse vídeo e mais 2 que vamos abordar a parte da criação das regras. Então, a gente já tem um ambiente montado e agora vamos criar as regras. Então a gente vai ter esse primeiro aqui, após a instalação e configuração. Eu vou explicar aqui, fazer uma introdução sobre as regras e depois a gente vai ter os outros vídeos tratando das regras inbound e outbound, que também vou estar explicando aqui na sequência. Uma coisa aqui, pessoal, eu vou adiantar aqui essa apresentação, que a gente já viu todas essas partes, né? Vamos aqui na parte que é a parte da criação das regras, né? A gente está usando aqui a solução de pfSense. A arquitetura aqui, pessoal, gostaria de estar reforçando algumas ideias, que é o seguinte. O Firewall aqui, pfSense, é uma máquina que nós temos que já instalamos e configuramos. Ele tem duas interfaces, uma que está na rede interna e outra que está na rede externa. Então ele tem uma interface WAN, que é da rede externa, que a princípio estaria conectada na internet ou no roteador do seu provedor, que vai entregar aqui no IP. Essa máquina aqui, o client é uma máquina que nós vamos usar para testar algumas regras, né, referentes à parte WAN. Então, quando a gente for testar alguma coisa, a gente vai estar usando essa máquina aqui, que seria uma máquina que estaria na mesma rede que o nosso Firewall, que é a interface WAN do Firewall. O Firewall, então, tem a interface LAN, onde está configurada com esse IP, e também temos o nosso servidor, que nós já mostramos que ele está na mesma rede, né, do que o Firewall, na rede local, e essa máquina que nós utilizamos para fazer a configuração aqui do nosso pfSense. Tá? Então, só para adiantar aqui, pessoal, que quando a gente fala outbound seria alguma coisa relacionada à rede interna para a rede externa, né? Então, eu estou saindo da minha rede LAN indo para a WAN. Então, isso aqui seria out. Eu estou saindo. Outbound. Inbound seria ao contrário. Eu estou na rede externa, na minha WAN, e quero entrar na rede LAN. Isso seria o inbound. Aqui vai ficar mais claro essa ideia, né? Então, qual é a mecânica aqui da criação? A gente vai proteger a rede interna dos acessos da rede externa. Essa é a mecânica aqui principal. Lembrando, então, aqui como eu estava explicando, inbound, rede externa para interna. Então, inbound, eu estou na rede externa vindo para a interna. Estou entrando in. É semelhante lá no iptables que o Linux tem, né, que tem o input. Então, aqui seria o input lá. Inbound é rede externa entrando na rede interna. O outbound seria, então, ao contrário, né? Eu estou na rede interna, estou indo para a externa. Então, é out, saindo. Esse conceito é importante, tá bem consolidado para que na hora de criarmos a regra a gente saber exatamente qual a direção, né, da regra que a gente quer criar. Só relembrando aqui o nosso servidor, né? Temos um servidor que é o que a gente usa aqui para acessar. A gente vai estar usando ele então para criar as regras e acessar a interface aqui. Temos a nossa rede, a nossa internet, que seria a nossa rede externa, onde está o WAN, a placa aqui, a interface do pfSense, e o nosso cliente aqui, que será uma máquina externa que está na mesma rede aqui, que é a interface WAN. Tá?
Agora eu vou alternar ali para a interface web, né, do nosso pfSense, usando aqui esse servidor, para nós verificarmos a questão, o que aparece em termos de regra quando a gente acessa o pfSense. Eu estou aqui então agora no servidor, né, conforme o nosso diagrama lá, estou no servidor, que é o computador que está na mesma rede local que a interface do pfSense. Vamos verificar aqui, eu vou abrir o shell aqui, o terminal. Vou verificar aqui qual o IP que eu tenho aqui, né? Notem aqui que eu tenho o IP 10.1.100, né? Vamos ver se eu consigo conectividade ali com o pfSense. Então, vamos vir aqui. 10.1.1.254, que é o IP do nosso pfSense. Notem que temos a conectividade e estamos na mesma rede, estamos na rede local lá, conforme o nosso diagrama. Vou retornar aqui, vou acessar a interface então do nosso pfSense 10.1.1.254. Então já estou acessando o usuário admin e a senha pfSense que nós já vimos, né? É uma senha aqui no ambiente real e de produção deve ser alterada conforme tem um aviso aqui já, né? Uma nota aqui, pessoal, eu retornei ele para a interface aqui, o dashboard, a interface web aqui para o inglês. Por quê? Na ocorrência de erros ou alguma ajuda que você precise pesquisar, as mensagens vão aparecer em inglês e com certeza você vai conseguir mais ajuda ou mais artigos quando você pesquisa em inglês. Então, em português, provavelmente não vamos ter tantas opções ou tanta variedade de opções na hora de precisar de alguma ajuda. Então, e para a gente já ir acostumando, né, com a interface em inglês das soluções que nós utilizamos. Então, estou aqui no dashboard do pfSense, né, que a gente já verificou no vídeo passado. E daqui a pouco a gente vai entrar aqui na parte de regras. Uma coisa, eu vou abrir uma outra aba aqui, certo? Vou tentar acessar um site aqui, por exemplo, HTTPS. Eu já tenho aqui o YouTube. Vamos verificar aqui se o YouTube a gente consegue acessar. Verificamos aqui, YouTube já é HTTPS, né? Então, estamos aqui testando o acesso do protocolo HTTPS, né, que é a porta 443, e verificamos que realmente o acesso está permitindo. Então, estamos conseguindo acessar aqui o protocolo HTTPS porta 443. Legal. Vamos testar aqui um outro protocolo, HTTP normal. É difícil hoje em dia termos esse protocolo, né? Normalmente a maioria dos sites já tem. Tem esse site aqui do INEP. Olha só. Esse site aqui, ele é HTTP, tá certo? O Firefox aqui que eu estou usando já está avisando aqui que a conexão não é segura, né? Pelo fato de ele estar usando o HTTP, mas para mostrar para vocês como o site está aqui, está acessível. Vamos testar mais um protocolo FTP. Um dos servidores FTP mais conhecidos aqui no Brasil é o do Unicamp, da Universidade de Campinas, né? Cujo endereço é FTP, ó, já temos ele aqui que eu já estava acessando, então, ftp://ftp.unicamp.br. Vou clicar aqui, vamos ver se esse protocolo também está acessível. Também está acessível. Então eu já estou conseguindo, eu consigo aqui, o pfSense ativou, mas eu tenho aqui acesso, né, como eu estou na rede interna, né, eu consigo acessar a minha internet. Então eu tenho aqui FTP funcionando, tenho aqui HTTP funcionando e HTTPS também funcionando. Vamos verificar uma outra coisa.
Vocês concordam que para mim poder acessar um site, o DNS tem que estar funcionando? Por exemplo, vou fazer um ping aqui, ping www.google.com.br. Notem aqui que ele já resolveu aqui, né, o nome, então o DNS está ativo. Se a gente quiser ser mais específico, a gente pode estar usando aqui o DNS lookup www.google.com.br. Notem, ele está dizendo aqui que o servidor que ele está usando é o 999, aquele que a gente já configurou, né, como DNS primário. Então é um servidor externo, inclusive, e o Firewall está permitindo que saia essa pesquisa do DNS. Né? Vamos aproveitar aqui YouTube também, né? Também está saindo ali. youtube.com. Opa, digitei aqui errado. Né? Também está saindo, está se fazendo acesso. O site ali que a gente está usando também, o INEP, né? Então vamos ver aqui www.inep.gov.br. Também está conseguindo resolver. E por último ali o FTP da Unicamp, né? Vamos ver aqui, então, só para mostrar para vocês que estamos com o DNS também funcionando. Então ele está com o DNS funcionando. Então, por que você pode se perguntar, pô, a gente configurou o firewall e a internet está funcionando? O que está acontecendo? Então a gente testou aqui HTTP, deixa eu só retornar aqui, testou aqui HTTP, HTTPS e FTP, e mais o DNS que eu já mostrei para vocês, está tudo funcionando, né? Por que eu instalei um firewall e está o acesso todo funcionando, né? A gente aprende que o padrão, né? O padrão de um firewall é bloquear tudo, depois a gente vai liberando apenas as exceções, né? O que está acontecendo? Vamos verificar aqui onde que fica as regras aqui, pessoal. Aqui, ó, Firewall, Rules, né? Esse é o atalho que a gente tem aqui para acessar as regras no pfSense. Eu vou clicar e ele agora vai carregar as regras. Aqui, pessoal, a gente trabalha, vamos chamar assim, de camadas, né? A gente tem basicamente duas camadas. Aqui é o WAN, que conforme a gente viu lá no desenho, é a parte ali externa, né? E temos também a LAN. A WAN aqui ele está dizendo que não tem nenhuma regra criada ainda. Vamos aqui na LAN, né? Então as regras LAN, que conforme lá o nosso diagrama, né? A LAN é a rede interna, que ela é a outbound, aqui sai, né? Que sai da rede interna para fora. Então ele está saindo, é outbound. No caso aqui, a WAN seria inbound, que vem de fora para dentro. Na LAN aqui, pessoal, o que acontece? Temos 3 regras aqui criadas, né? A primeira aqui, o que essa regra está dizendo aqui para a gente? Então, o protocolo asterisco, que significa todos, então qualquer protocolo, qualquer origem, qualquer IP de origem, e qualquer porta de origem. O destino, destination, ele está dizendo aqui que é LAN address. Isso aqui, pessoal, é um conceito que chama apelido. Eu estou dando um apelido aqui, né, ou alias em inglês. Esse apelido, o que acontece? Esse nome substitui alguma coisa. No caso aqui ele está substituindo o IP, né? Address LAN é o IP da rede local do nosso pfSense. Lá no diagrama a gente sabe lá qual é o IP, né, que o pfSense está usando na rede local. Então, ao invés de eu ficar colocando aquele IP, eu venho aqui e coloco um apelido que já está criado
que foi o que a gente configurou lá na instalação. Então, ele está trocando aqui esse apelido pelo IP, né, quando vai construir lá a regra. Seguindo aqui, pessoal, quais são as portas aqui? Olha só, 443, 80, então HTTPS, 80 HTTP e a porta 22, que é o SSH. Qualquer gateway, qualquer kiwi. Mas olha só, pessoal, isso aqui é o que? É qualquer coisa que venha para o IP da rede local. Então eu estou falando de máquinas que estão na mesma rede local. Então, por que existe essa regra? Aqui está a descrição, é Anti-Lookout Rule, ou seja, a regra de não bloqueio. Porque olha só, se eu instalar o pfSense e não liberar essas portas para a rede local, como que eu iria acessar essa interface que eu estou agora? Ficaria complicado, né? Então ele mesmo já cria uma regra que libera o acesso a ele para que você possa fazer as configurações. Senão, você não conseguiria acessar a interface web aqui do pfSense. Tá certo? Então essa regra ele cria automaticamente para que nós consigamos acessar a interface web partindo da rede local, né? Que o endereço ali está dizendo todo mundo que chamar o meu endereço da rede local é para liberar essas portas. Se eu acessar de fora, não vai conseguir, porque de fora ele não vai enxergar esse endereço. Esse endereço é de rede local, né? Essa regra aqui poderia ser mais específica? Sim, eu posso colocar uma especificidade aqui na parte de IP, eu posso determinar uma faixa de IPs ou alguns IPs que podem fazer esse acesso mais gerencial no firewall, tá? Não liberar para a rede toda. Poderia, mas aqui é o suficiente para a gente poder ter esse acesso. Tá certo? Aqui embaixo nós temos mais duas regras. A gente pode ver aqui que o protocolo aqui é o IPv4, né? Então, IPv4, qualquer protocolo aqui do IPv4 e IPv6. IPv6, aqui no nosso caso talvez a gente vai remover, que a gente não está usando, mas IPv4, só que aqui é uma regra bem genérica, né? Então, qualquer protocolo aqui do IPv4 cuja origem seja a rede LAN, então aqui a gente não está falando de endereço da LAN, que aqui o endereço é o endereço do pfSense, aqui a gente está falando da rede local toda, né, pessoal? Toda a rede local, né? Toda a rede local, qualquer porta, qualquer destination, qualquer destino de endereço IP, qualquer porta, e assim vai indo. Então ele é uma regra geral, e isso é que permite, ou que permitiu que a gente pudesse acessar aqui esses sites, né? Olha só. Esses sites são acessíveis, por quê? Porque essa regra diz que qualquer IP da rede local, para qualquer porta, qualquer destination, qualquer destino, pode acessar, está liberado o acesso. Então, essa regra existe para que você consiga acessar. Só para a gente entender um pouco, então, a IPv6 é a mesma coisa, né? Provavelmente a gente vai estar removendo ele, que a gente não está usando, mas assim, o resumo dessa regra aqui qual seria? Todo mundo da LAN, que está na LAN, acessa a internet, né? Todo mundo aqui da LAN acessa a internet. Mas a internet não acessa a nossa LAN. Então não se consegue acessar nada da nossa rede interna. Por quê? Porque seria aqui, né? Na WAN, que não temos nada. A princípio, ninguém de fora consegue acessar ou solicitar serviços dentro da nossa rede interna. Basicamente, é isso. Tá? A gente vai estar depois aqui detalhando algumas outras regras, né? A gente vai estar falando das regras outbound e inbound, mas basicamente o que temos aqui de padrão quando ele instala é isso. O último ponto aqui para a gente ver é a questão dos apelidos, né? Como a gente viu, aqui tem o apelido LAN address. Esse LAN address, conforme o nosso diagrama, substitui aquele IP lá, que é o 10.1.1.254. Então, ao invés de eu ficar digitando esse endereço, eu coloco aqui um apelido. LANet representa a rede local, toda a rede local. Então, qualquer IP que pertence à rede local, ele consegue acessar. Isso aqui são dados que ele pegou lá da nossa instalação, né? Quando eu coloquei lá as redes, ele já criou os apelidos. Agora, quero criar um apelido. Onde que eu vou? É aqui, pessoal. Ó.
Firewall. Regras em inglês é rules, né? Seria, se eu quisesse criar regras, iria aqui, mas eu quero que os apelidos em inglês é alias, ou aliases, que estaria no plural, né? Então, apelidos. Vou clicar aqui, e eu vou criar aqui 2 apelidos, para a gente verificar bem básico, né? Então, primeiro apelido lá, naquele nosso diagrama, eu vou criar um apelido lá para aquele servidor que está na nossa rede interna, né? Aquele servidor lá, a gente vai criar um apelido para ele. Então, olha só, estou aqui no IP, né? Na aba IP, vou clicar aqui em ADD, adicionar. Qual o nome aqui que eu vou dar? Vou chamar ele aqui, ó, de servidor. Eu gosto de colocar o underline, né? Eu não gosto de deixar espaço no nome. Então, servidor interno, certo? Aqui na descrição, vou colocar aqui, ó, servidor da rede local. Então, tipo é um host, beleza? Qual é o IP dele? O IP dele é 10.1.1.1.100, certo? O nosso IP ali, o IP do servidor interno, conforme lá o nosso diagrama, é 100. E aqui a descrição dele. Vou botar aqui a mesma descrição que está aqui em cima, então eu criei aqui um apelido. Então, quando eu for fazer as regras depois, eu posso botar só servidor interno, ele vai pegar isso aqui e vai substituir pelo valor. Tá certo? Então, vou clicar aqui em salvar. Então, ele já está aqui o apelido que eu acabei de criar. Vou criar mais um, tá, pessoal? Clico aqui em ADD, adicionar. Agora eu vou criar um apelido lá para o FTP da Unicamp. Aqui, ó, FTP_Unicamp. Descrição, FTP Unicamp, tipo host também. Só que agora, pessoal, em vez de eu colocar o IP, eu vou usar isso aqui, o FQDN. FQDN significa Full Qualified Domain Name. Seria o nome do servidor mais o domínio dele, né? Que é o domínio, o nome completo, vamos dizer assim, da máquina. Que no nosso caso, o servidor lá da Unicamp é ftp.unicamp.br. Esse aqui seria o nome do FQDN do servidor da Unicamp, FTP. Então, vou dar o salvar aqui, o save, e eu já tenho 2 apelidos criados, tá certo? Notem aqui, pessoal, ó, a lista de apelidos foi mudada. E para que essas mudanças sejam aplicadas, você tem que o quê? Clicar aqui em aplicar mudanças. Senão, isso aqui vai ficar só nessa tela e não vai ter uso. Depois não é que não vai ter uso, ele não vai poder ser utilizado porque ele não foi, a gente fala que é comitado, não fiz o commit, ele não incorporou isso na configuração. Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, qualquer alteração aqui, aplicar mudanças. Cliquei ali, ele está dizendo aqui, ó, se você quiser verificar as mudanças, só clica aqui no monitor. Vamos ver o que esse monitor está fazendo, ó. Então ele está fazendo, está rodando um status aqui, né, um script que está fazendo todo o processo de criação dos apelidos e tudo mais que eu estiver criando. Vamos olhar lá se realmente os apelidos foram criados. Então, aliases, aqui, vamos clicar, olha só. Já temos os 2 apelidos aí clicados. Não devemos esquecer, então, sempre que alterarmos, temos que aplicar as mudanças. Tá certo, pessoal? Hoje, nesse vídeo, nós vamos parar nessa parte e na sequência a gente vai estar criando as regras de outbound e inbound para que a gente possa ver na prática isso funcionando. Agradeço aí a companhia de vocês e até o próximo vídeo.